As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora começa o nosso debate, o Debate Melodia, este grande seminário no ar de todos os dias, aqui na mais querida do Brasil. Neste horário, todo mundo reserva esse momento especial. E a Melodia abrindo então esse espaço para que de fato você possa interagir. A sua opinião ela é muito importante, a sua participação, tá? Fique à vontade para poder participar com a gente, tá ok? 33250097. Você online, o site da nossa Melodia, o melodia.com.br. Você participando com a gente também através do facebook.com/Melodia97 e você seguindo a Melodia no Twitter, @Rádio Melodia. Melodia disponibilizando aí todas as plataformas de comunicação para você poder participar efetivamente aqui com a gente. Pesquisa do dia. Pois é, minha gente, a nossa pesquisa do dia. Os jovens estão nas ruas protestando contra injustiças sociais, não é? Por meio de passeatas, manifestações. A pesquisa popular quer saber, você crê que a juventude cristã de hoje será responsável por mudanças no Brasil? É o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia. E o resultado da pesquisa até aqui apontando que 81% acredita que sim. Então deixa eu passar esse dado aqui para a mesa, que nós vamos estar tratando esse assunto exatamente para uma população, para um grupo de 81% da grande audiência da nossa Melodia, acreditando que sim, acreditando que a juventude cristã de hoje será de fato responsável por mudanças no Brasil. Quero conhecer a sua opinião também, você que está participando aqui com a gente. E esse tema será discutido pelo pastor Walter Júnior, da Igreja Batista no Rio da Prata, em Bangu, pelo pastor Paulo Silva, da Assembleia de Deus do Boqueirão, em Saquarema, também pelo pastor Paulo Marques Cozendei, da Igreja Batista em Jardim América, e pelo pastor Roberto Inácio, da Assembleia de Deus do Ministério Filadélfia. Vamos começar então esse nosso debate orando. O pastor Paulo Silva vai estar orando, abrindo esse nosso debate. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais esta oportunidade rica de estarmos aqui na Tua presença, Senhor, diante do Teu povo, que necessita a cada dia, Senhor, ser instruído e abençoado com a Tua palavra. Quero te agradecer, Senhor, por esta emissora, por toda a equipe, Senhor, que compõe esta rádio abençoada, aos pastores debatedores. Pai, que cada um de nós sejamos inspirados pelo Teu Espírito Santo para abençoar vidas através da orientação da Tua palavra. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Debate Melodia. Pois é, vamos então, minha gente, vamos então ao nosso debate de hoje. E olha, você sabe que a sua participação é muito importante. O tema, você crê que a juventude cristã de hoje será responsável pelas mudanças no Brasil? É o tema em destaque e eu começo com a opinião do meu querido pastor Paulo Marques Cozendei. Pastor Paulo, muito bom tê-lo conosco, bom dia. Muito bom dia, meu amigo pastor Liel, bom dia aos ouvintes da rádio, aos companheiros aqui da mesa. E essa questão que a gente tem visto aí desse movimento dos jovens, né, é algo que a gente tem que parar, pensar e refletir sobre algumas nuances. A primeira delas é que esse movimento, ele começou nos países chamados de ditadura, né, os países dos governos ali na Ásia, um pouquinho na Europa, aqueles governos de 40, 50 anos que oprimiam o povo, e começou lá esse movimento a tirar esses governos, a começar do Egito, depois vieram para aqueles países ali. E isso acabou chegando também no Brasil. E chegando no Brasil, a gente vai ver que há muito tempo nós percebemos que nós saímos de uma ditadura, entre aspas, e entramos numa democracia que, na verdade, não é democracia. Porque, se a gente observar, são as mesmas pessoas no governo de 40, 30 anos atrás. Não mudou nada, só mudou partidos políticos e mudou as faces. Mas o sistema que a gente tem visto hoje não é diferente também.
Então, muita gente ficando rica muito rápido da noite para o dia, e muita gente não consegue chegar a um status, vamos dizer assim, de sociedade e daquilo que nós almejamos, um futuro de um Brasil, quando começou lá atrás com os chamados caras pintadas lá, que acabou influenciando na retirada do presidente Collor. Então hoje o objetivo, o foco é outro. Mas será que esse objetivo, esse foco, essa motivação, o que será que está por trás disso? A gente precisa entender também que no próximo ano vamos ter eleições para governador, para presidentes, para a Câmara Federal. Então, antes da gente ficar levantando bandeiras, os jovens vão mudar, tem que ir para a rua mesmo, tem que protestar, tem que fazer, tem que acontecer. Mas será que há algo por trás disso? Ou será que esse movimento partiu sem uma liderança, sem alguém por trás para movimentar ou fomentar alguma coisa para os próximos anos, para as próximas eleições? Por que isso não aconteceu há 2, 3 anos atrás? Por que isso não aconteceu há 4 anos atrás? Será que é só agora que o Brasil acordou para a corrupção, para os governos que tem, sai uma verba do governo federal, aí vem fatiando pelo meio do caminho, não chega na ponta? Então tudo isso que a gente tem visto hoje, ainda bem que a nossa juventude, não sei se está alguém por trás disso, mas alguém tem que levantar uma bandeira, porque esse Brasil é um país rico. Se não fosse o que nós temos de governantes hoje, nós seríamos com certeza primeira potência nesse mundo. Se nós tivéssemos aqui autoridades ou a metodologia dos japoneses, de outros povos da Europa, com certeza o Brasil seria hoje não um país em desenvolvimento. Nós seríamos com certeza primeiro mundo e talvez o país de maior potência. Mas em vista de tudo isso que nós temos contemplado aí, os jovens têm levantado essa bandeira. Agora, qual a motivação? Onde é que eles querem chegar? Quais são as reivindicações? E também a gente precisa colocar em pauta aqui, que os companheiros têm muito mais coisa para falar, mas a pauta que eu gostaria de levar para um pensamento. Essas mudanças são mudanças para agora, a curto prazo, ou mudanças a longo prazo? Porque nós temos uma tendência, o brasileiro ele esquece muito rápido das coisas. Quando sempre acontece, é igual lá, fazer uma analogia aqui, é tipo o Império Romano. Quando a coisa estava ruim para o imperador, para os senadores, eles promoviam lá, logo no Coliseu, uma festa, pão e circo, e enganava o povo, esquecia. Aqui só quando vem um escândalo, alguém inventa alguma coisa para cobrir aquele escândalo. Aí vem outro. Então o Brasil sempre movimenta nisso aí. Então a gente não pode perder isso. Tá? No início, muita gente, milhões de pessoas hoje, já reduziu para 30, 20, vai chegar um dia, vai o quê? Vai esquecer, vai cair no esquecimento, vai voltar tudo aquilo que era antes. Muito bem. Pastor Roberto Inácio, muito bom também tê-lo conosco nesta terça-feira, pastor. Bom dia. Bom dia, Eliel, bom dia, mesa, bom dia a todos que nos ouvem, que a bênção de Deus seja sobre nós. E aí, pastor Roberto Inácio, o senhor crê também que a juventude cristã de hoje será responsável pelas mudanças no Brasil, pastor Roberto? Acredito, sim. Se eles se despertarem, não só espiritualmente, mas politicamente. Nós somos igreja, mas também estamos no mundo, né? Somos o povo que habita o mundo e sobre todos nós pesa a responsabilidade de um ser social e responsável pelos nossos atos. Eu acredito que se a juventude cristã unirem-se em primeiro lugar, como diz a palavra, se o meu povo que se chama pelo meu nome, orar e buscar minha face e abandonar seus maus caminhos, enfim, a Bíblia tem uma resposta, disse Deus, eu sararei esta terra. Então, se entrarmos pelo caminho da palavra, e se os jovens se unirem com um propósito, nós vamos chegar lá sim, em nome de Jesus. Muito bem. Pastor Paulo Silva, bom também tê-lo conosco, bom dia. Pastor Eliel, satisfação estar aqui com os irmãos, com pastores, amigos. Eu acredito que a juventude tem um potencial muito grande para impactar essa nação. A nível macro, todos nós sabemos que o Brasil não vai mudar, que a situação mundial não vai mudar. A própria palavra do Senhor nos diz que a gente caminha para um ápice, não é? Em que Deus estará trazendo julgamento a todas as nações. Mas, dentro dessa perspectiva, eu acredito que se o jovem
nesse momento, ele tomar as atitudes necessárias para que ele possa gerar frutos espirituais, frutos profissionais, eu acredito que ele pode impactar sim. Acredito que Deus tem propósito para a nossa juventude cristã. E eu acredito também que é uma discussão ampla que gera várias vertentes. Isso passa pelo caráter do indivíduo, do jovem como cidadão, passa sobre o caráter da família na educação e também pelo papel da igreja. Eu acredito sim que a nossa juventude tem um potencial para impactar o seu tempo, para fazer a diferença, para ser padrão dos fiéis, como o apóstolo Paulo se relaciona ao jovem Timóteo, não é? Mas nós precisamos tomar medidas agora. Tanto a família, quanto a igreja, quanto as lideranças, e também o jovem como indivíduo, ele precisa gerar mudanças nele mesmo, para que ele possa se projetar a uma amplitude maior, e sim, pode. A Bíblia nos dá exemplo de jovens que impactaram o seu tempo. José, não é? O jovem Davi, Daniel e o próprio Timóteo, né? No Novo Testamento, que a gente vê ali a orientação que Paulo dá a ele. Aí eu entro nesse sentido. Acho que a igreja, os seus líderes precisam se preparar melhor para discipular essa juventude para conquistar grandes coisas que Deus tem planejado para a vida deles. Muito bem. Pastor Walter Júnior, sempre bom tê-lo aqui no nosso debate. Bom dia, querido. Oi, Léo, bom dia. Bom dia aos ouvintes da Melodia, na internet, no rádio, em casa, pessoal que está longe, perto, pessoal da equipe, os irmãos da mesa. Eliel, a minha resposta é não. Eu não acredito. Não acredito mesmo. Eu acredito que tem potencial. Potencial tem, porque nós temos o Espírito Santo de Deus e aí podemos tudo. Podemos impactar e mudar. Mas eu não acredito. Não acredito que a juventude, andando no caminho que ela anda hoje, vai mudar o Brasil. Nem a evangélica, nem a cristã, nem a da sociedade em geral, em absoluto. Eu não acredito em nada disso. A minha visão vai na contramão aí da pesquisa, até o momento se apresentou de 81%. Eu vejo muito mais a juventude, quando imersa nesses movimentos, são nada mais do que massa de manobra. São boi, gado, tocado por poucos. E qual é o exemplo que eu dou disso? Qual é a base que eu tenho para isso? O pastor Paulo falou aqui dos caras pintadas. Aí. O cara pintado, o movimento cara pintada é a minha base teórica para dizer que não acredito. Os caras pintadas foram para a rua e já foram massa de manobra, a ponto de que nada mudou no Brasil e apenas um indivíduo alcançou as esferas máximas de poder. Apenas um. Então os caras pintadas, para mim, foram massa de manobra, usado por um grupo de poder que queria destituir um presidente da República e ponto. Essa movimentação que nós vimos no Brasil recentemente, Léo, a mesma coisa. Baderna, barulho, quebra, vai, grita, não sei o quê, para onde? Quem reivindicou o quê? Quem cobrou o quê a quem? Levamos o quê aonde? Eu vim com um amigo agora de carro para cá e perguntar, tivesse que alguém ser exilado, seria quem? Não tem. Ele disse para mim, não tem cabeça pensante. O que acontece Walter Júnior está chamando o jovem de burro, massa de manobra. Não. Eu estou dizendo que o jovem hoje, e eu vou falar como pastor de igreja, eu consigo fazer um movimento muito mais fácil com adolescente na igreja do que com jovem. Você sabe por quê? Porque o jovem hoje, ele está em si mesmado, ou seja, vive para si e para a sua demanda, porque ele precisa construir a vida muito mais rápido. Então ele está preocupado com a faculdade dele, com a casa que ele precisa comprar, ele precisa estudar mais, ele precisa prestar um concurso, ele precisa estruturar para casar. Ou seja, para você juntar o jovem na igreja local, é muito difícil. Você consegue juntar o jovem para um congresso, para um acampamento, para um movimento. Agora, um trabalho sólido de reflexão é muito mais difícil. Então, eu acredito que a juventude cristã tem potencial? Tem. Agora, aqui no Brasil vai mudar? Eu não acredito. Há de ser... vai precisar acontecer mudança muito radical, muito significativa. Até porque as mudanças que o Brasil precisa, elas não passam só por juventude, nem pelo clamor do povo. Nós somos trancados num sistema chamado democrático,
que você não tem recurso, não tem para onde ir. Você está preso. De 4 em 4 anos você é chamado à eleição, ou de 2 em 2, dependendo das esferas. E ali você está preso, porque o camarada vai lá, faz um jingle bonito, tem uma campanha bacana, ele tem mais tempo de televisão, diz que é democrático. E aí você vota. Há um sistema assistencialista, onde as pessoas recebem bolsa tudo, bolsa carinho, bolsa afeto, bolsa aquilo outro. A massa vota, a classe média achatada, ou seja, é o sistema de sempre, nada muda. Então, ou nós temos uma mudança radical na cabeça da sociedade brasileira, ou o Brasil não muda, e a juventude cristã deve, para fechar essa minha primeira fala, o seguinte: entender que evangélico não pode ser belicoso. Evangélico não pode ir para pancadaria. A gente não trabalha na base do grito e da grosseria. Jesus convivia com um grupo de pessoas que queriam: quando é que o senhor vai restaurar o reino de Israel? Quando é que o senhor vai lá e vai detonar em cima do povo romano? Jesus disse: ó, senta aqui, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Todo mundo querendo pancadaria. E Jesus mandando sentar na grama, dividindo pão. Isso é evangelho. E se a juventude evangélica e os evangélicos em geral acreditarem que a palavra do evangelho é grito, é soco na mesa, é briga com um, com o outro, nós não vamos a lugar nenhum, não vamos influenciar absolutamente nada. Pastor Paulo Cozendei, concorda com o pastor Walter Júnior? Olha, em parte, quase que total com ele. Porque, o que eu posso dizer? Nós temos que ter esperança. O dia... eu entendi o que ele falou. Quando ele colocou o potencial, por isso que eu em parte com ele. Entendeu? Porque se nós perdemos a esperança, a gente vai ter que jogar a toalha. E uma hora vai ter que começar. Tem que começar, que a gente tá há 40 anos só falando que tem que fazer. E aí quando faz, né, ainda tem uma parte da sociedade, eu falo, mas por que tá começando agora? Isso também é complicado demais. A gente critica o sistema, mas quando o sistema começa a andar, a gente bate nele, hein, pastor Paulo? Eu acho que a gente tem que ter esperança, entendeu? Ainda que seja um pouquinho de esperança, mas a gente tem que ter. Algo interessante que eu estava analisando nos movimentos que mudaram o mundo, ou pelo menos os países. Por exemplo, vamos ver a revolução na Índia. Como é que mudou todo o contexto de domínio imperial na Índia? Foi por combate, foi por guerra, foi pelo idealismo de um homem chamado Gandhi. Gandhi, com as suas palavras, ele correu o país inteiro e conseguiu fazer um mover naquele país em prol da opressão que eles viviam. Aí, nessa parte que eu concordo com o pastor Walter Júnior aqui. Diferentemente Mao Tse-tung, que fez uma revolução na China. O que Mao Tse-tung? Começou a matar todo mundo, no braço forte. Entendeu? E a China continua lá hoje também com aquela cortina de ferro. Então, hoje, no Brasil, as pessoas estão confundindo ou misturando as coisas. Por exemplo, esse pessoal que entra na Câmara ali, fez lá, tá lá dentro, não quer sair mais. Tá violando as instituições. O pessoal não pode entrar, não pode trabalhar. Então o pessoal tá meio assim, sem liderança, sem foco, sem objetivo. Então a pessoa tem que ter um foco, tem que ter um objetivo, tem que reivindicar o quê? Qual a melhor forma? A única coisa que a gente pode mudar o país é lá em Brasília. Quem faz as leis são eles lá. Então, o jovem brasileiro, o que você tem que fazer? Você tem um bom convívio no meio que você está, você é de caráter, você tem ideia de mudar, querido, se candidate a alguma coisa e se envolva na política. Se envolva. Porque se nós não conseguimos mudar a Câmara Federal, esse pessoal que está lá, você que sabe, nós sabemos, entra ano, sai ano, são sempre os mesmos. Se consegue mudar, eu acho que é 5%, no máximo 10%. A maioria são sempre os mesmos. E o pior que eu não consigo entender é que o pessoal é envolvido em escândalo, é envolvido em corrupção, sai na mídia, vai para o Supremo Tribunal Federal e volta e meia, o camarada está lá assumindo uma comissão. O camarada está lá à frente. Quer dizer, não há credibilidade nas instituições. O movimento pós-moderno, ele trabalha com isso. Desacreditar todas as instituições. A começar pelo governo federal, partindo pela Câmara Federal e ruindo aí pelos estados e pelos municípios. Então, os jovens hoje, jovens com potencial, o que vocês têm que fazer? Primeiro, o que eu tenho visto hoje, nós somos pastores aqui, a maioria, vamos lá cortar na carne agora, a maioria dos jovens da nossa igreja não tem alvo, não tem objetivo.
Se você perguntar para ele, meu querido, o que você quer na vida? Ah, eu não sei, eu tô pensando ainda. O camarada tá com 20 anos, tá pensando o que vai ser na vida. O cara não tem alvo, não tem foco, não tem objetivo. Poucos jovens na nossa sociedade brasileira, ele sabe o que ele quer. Ele foca, eu quero isso, vou lutar por isso e vou fazer o possível para chegar aonde eu quero chegar. A maioria dos jovens não tem essa convicção. Principalmente jovens masculinos. O interessante é quando você conversa com as jovens femininas, elas têm objetivo, elas têm alvo. Por isso que as mulheres estão assumindo posições em todas as partes da sociedade, porque elas têm um alvo, elas têm um objetivo. Então eu creio que nós não devemos perder a esperança. E outra coisa, o Brasil é um país enorme, é intercontinental. Tem um movimento em São Paulo, Rio de Janeiro, mas não tem o mesmo movimento em Rondônia, em Roraima. Como é que vai unir esse país todo? Então é algo muito... Nosso Brasil é muito complicado. Diferentemente de um país da Europa, se começa o movimento na Holanda, caramba, a Holanda é um país menor que o Rio de Janeiro. Você percorre a Holanda. Agora, olha o Brasil. Como é que você vai fazer um movimento jovem num país inteiro intercontinental? Então, eu acho que esses jovens do nosso Brasil, Oiapoque é o Chuí, tem que separar jovens realmente que queiram, compromissados, mudar esse Brasil e se juntar pessoas a ele. Vamos ver o caráter, vamos ver a proposta dele de governo, vamos votar nele e vamos confiar que ele vai lá e vai mudar isso. Porque se nós não tivermos esperança, vai vir a eleição ano que vem, sabe o que vai acontecer? Os mesmos que estão aí, com ficha suja, vão ser eleitos de novo. Porque não vai aparecer ninguém. Pastor Roberto, mas houve um avanço, eu não sei se o povo despertou de fato, a gente tem acompanhado o que aconteceu, porque esse movimento que aconteceu agora, uns meses atrás, mudou muita coisa no Brasil, hein? Se a gente parar e olhar, mudou muita coisa no Brasil, coisa que parecia que já estava estagnado já. Retroceder, mexer no bolso de empresário, não eram 20 centavos, a gente fala de 20 centavos, 20 centavos não é nada, 20 centavos. Mas ao longo de um ano, no bolso de quem ganha um salário mínimo, isso complica e teve que voltar. Projetos foram cancelados. Célio de Barros no Rio de Janeiro ia ser demolido, não vai ser mais. A escola ia ser demolida, não vai ser mais. Despencou a credibilidade de todos os governantes no Brasil. Despencou. A presidente tinha 79% de aprovação, veio para 31%. Mudou alguma coisa. Eu não sei se o povo de fato acordou, porque a Constituição do Brasil vai dizer que todo poder emana do povo. Eu acho que o povo começou a entender isso agora. E aí, pastor Roberto? O que nós estamos assistindo hoje, na verdade, como disse o nosso pastor Paulo, ainda há pouco, nós estamos assistindo hoje o Brasil o reflexo de um movimento que já começou há algum tempo atrás, né, em outros países. E isso vem confirmar a palavra de Deus, que Jesus Cristo disse que na terra haveria angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. O mar são nações, ondas são os movimentos internos. E a palavra perplexidade, ela termina como se fosse uma coisa sem saída, sem solução. Então o mundo hoje está vivendo essa realidade aí, e de acordo com esses movimentos, nós temos visto que desde o Oriente Médio até aqui tem havido um pouco de mudança. Não é a mudança que se espera, não é o que se deseja, mas tem havido alguma coisa. O movimento ele está aos poucos ganhando força, e eu me reporto à palavra, porque nós estamos vivendo hoje dias em que, na visão de Daniel, os pés da estátua é barro misturado com ferro, não é? O que começou como cabeça de ouro, hoje é barro misturado com ferro. O ferro é o governo, é a ditadura, é o que manda, e barro é o povo. Não, eles estão tentando se misturar o ferro. Estão tentando se misturar o ferro. Só que barro não mistura com ferro. Né? Não há uma ligação aí. Mas o barro, que é o povo, está tentando. Estão lutando. Como você disse, muita coisa mudou. E eu acredito que muita coisa ainda pode mudar. Agora, partindo dos jovens evangélicos, como já foi dito aqui, que nós estamos vendo, na verdade, que os jovens evangélicos ainda estão dormindo, tanto espiritual quanto socialmente. Sempre pregou nas igrejas que o crente não se envolve com política, né? Não se mete com política,
e larga para lá e deixa correr solto. Só que a gente percebe que você não precisa se envolver na política, mas você precisa ser politizado. Você precisa compreender a sociedade, a razão da nossa existência nessa terra. E se não temos nada nas mãos, nós temos pelo menos um título de eleitor. E com esse título aí você tem o direito de votar. E é nessa hora que a gente pode exercer a nossa cidadania, valer a nossa opinião e votar em alguém que realmente possa representar o povo diante das nossas necessidades. Pastor Paulo Silva. Pastor Eliel, eu tenho experimentado um relacionamento bem peculiar com a nossa juventude em Saquarema. E nós temos problemas crônicos, no sentido de jovens que não têm perspectiva, alguns que não se esforçam para alcançar os objetivos de vida, mas nós temos visto também aqueles que se destacam. Eu posso te dizer, pastor Eliel, queridos ouvintes, pastores da mesa, que eles têm promovido façanhas, pelo menos na minha percepção, no cunho espiritual e na educação, que talvez eu não conseguisse. Porque a grande maioria da juventude cristã tem o potencial, mas não acredita. Por quê? Porque, como foi falado aqui, 81% dos ouvintes creem em mudanças. Mas será que esse número percentual são de pessoas dispostas a promover mudanças em si mesmo, para que a partir de si possam começar a interferir a sua sociedade, a sua família, a sua igreja, o seu bairro? Então, eu sempre vou ter uma opinião positiva e otimista em relação àquilo que vai acontecer no futuro do Brasil, desde que, não é, as famílias tenham o seu papel educador. Eu acredito que há uma desinformação generalizada dos direitos que os jovens têm. Eu acho que precisa a igreja também encorajar essa juventude a buscar os seus direitos, a conhecer aonde eles podem interferir na vida das outras pessoas. Não concordo em manifestações políticas, não concordo em movimento que a grande maioria vai no automático. Eu acredito que que deva ter um propósito na mente do jovem. A Bíblia diz, o apóstolo João escreve que a juventude tem força, mas tem que estar vinculada ao potencial da palavra de Deus. Nós, como família e como igreja, temos que educar essa juventude a conquistar, não através de movimento político, não através de quebradeira, mas através da educação, do caráter, de buscar os seus propósitos, de se conhecer a Deus. E nós também temos que orientar esses jovens a não se encostarem atrás das supostas promessas. Isso eu tenho visto muito, pastor Léo. O jovem, não, Deus tem uma promessa na minha vida, e ele fica esperando. Ele tem que buscar, ele tem que conquistar. Se Josué não saísse do seu lugar para atravessar o Jordão, ele não teria conquistado nada. Se ele não tivesse obedecendo a Deus, obedecendo a palavra, buscando conhecimento para conquistar, ele não teria chegado a lugar nenhum. Não é verdade, querido? Então, mudanças poderão acontecer desde que hajam mudanças no jovem em si, através do seu intelecto, da sua formação. A família e a igreja têm os seus papéis fundamentais, pastor. O Celso Ribeiro de Realengo dizendo: acredito que o jovem cristão no Brasil não tem condições hoje de assumir uma postura política melhor, tendo em vista que o púlpito só há discurso religioso. Percebo também que mesmo depois que os jovens saíram às ruas, o discurso continua religioso e não se fala na realidade do jovem como cristão e como cidadão. Pastor Walter Júnior. Olha, a fala dele eu quero rebater na seguinte forma: o púlpito é lugar de pregar o evangelho. Acho que cada um no seu quadrado. Então, o púlpito é lugar de pregar o evangelho. Há muita coisa que eu estou falando aqui e que eu não prego no púlpito da minha igreja. Porque aqui a melodia propiciou para o povo evangélico e os demais que não são evangélicos que nos ouvem um debate falando sobre a questão política. Agora, quem vai à minha igreja, no meu púlpito, vai me ver pregando o evangelho. Agora, eu creio que a sociedade deve buscar se politizar.
O Paulo Santos falou aqui uma coisa muito, o Paulo Silva falou um negócio muito certo, que é o quê? Família. A família tem que dar orientação, tem que ensinar o menino. Outro dia, a minha filha mais velha estava lá vendo alguém fazendo crítica política, eu falei, presta atenção, o caminho não é esse aqui não. Você está criticando errado. Ela eu falei, pensa nisso, naquilo e naquilo. Você está criticando errado. E eu falei para ela, desse aí eu também discordo dele. Só que esse caminho da crítica está errado. Isso é para ser feito em casa. Em casa é o lugar. No púlpito, meu irmão, é lugar de pregar o evangelho. Igreja, pregar o evangelho. O evangelho. Isso aí. Porque também tem muita coisa que sai de lá do púlpito que não é evangelho, que parece com o evangelho, que complica ainda mais. Aí mais atrapalha, porque o camarada vai tentar fazer politização dentro do púlpito, aí nem evangelho, nem política, nem coisa nenhuma. Aí sai um salseiro que sai todo mundo pra rua pra quebrar tudo. Ele é o do caramba, olha só, a gente precisa prestar atenção no negócio. Ao olhar a matéria do jornal do dia, a gente vai ver que essas movimentações, como os colegas aqui já disseram, tiveram início aqui no Brasil, talvez, porque é tudo no talvez. Os cientistas sociais estão dizendo, temos uma crise de representatividade no Brasil. Mas, na verdade, isso tudo começa lá com a Primavera Árabe. E o Egito que puxou esse negócio, tiraram o governo, botaram o outro, agora já tiraram o outro de novo, tem uma ditadura lá. Então, eu vou repetir o que eu disse no início. Eu acredito que tem potencial? Tem, cara. Tem todo o potencial. Não só a juventude evangélica, a juventude brasileira tem todo o potencial. Agora, você acredita? Não. Por quê? Por causa da história recente do Brasil, com os caras pintados. A juventude foi massa de manobra. Lá no Egito, o que aconteceu? A galera foi pra rua, pra praça lá principal do Cairo, tiraram um presidente, tiraram o governo ditatorial, colocaram outro, esse já não tá bom, tiraram, agora deram o golpe do golpe, agora tem um cara que é um fantoche do militar no Egito. Na Tunísia, a mesma coisa, tiraram o governo, botaram, agora já tá ruim, estão reclamando de novo. Por quê? Porque a sociedade hoje, ela não tem noção de grupo. Nós somos individuais, é a briga do todo dia da vida. E quando trabalha grupo, a gente não sabe fazer. Você vai ter saída para isso aonde? No Evangelho. Quando Jesus Cristo divide o pão com todo mundo igualmente. Quando no Evangelho Jesus diz que não tem escravo, livre, homem, mulher. Cristo, diz o apóstolo Paulo, é um em todos, todos em um. Tudo por Cristo. Quando a gente tiver esse Evangelho, Léo, que você falou aí, que tem que ser o Evangelho, aí a juventude cristã e a sociedade muda. Eu vou terminar com um dadinho só, essa é a minha palavra. Dos anos 70 para cá, o número de evangélicos só cresceu. A bancada evangélica, em todos os setores, não na Câmara Federal só, mas nos municípios, nos estados, só cresceu. Eu te pergunto, a corrupção diminuiu ou cresceu? Tá aí, é fácil. Você vai perguntar assim, os evangélicos vão mudar o Brasil. Rapaz, olha, eu acredito, não, eu tenho que esperar para ver. Aí o pastor aqui disse claramente, o pastor Roberto, só, você tem um título de eleitor. Para eu acreditar, eu quero ver as eleições do ano que vem. Aí eu quero ver, depois dessa manifestação toda, despencou popularidade, foi um quebra-quebra danado, eu quero ver a eleição, 3 meses depois da Copa do Mundo. Se o Brasil ganhou, tá todo mundo doido porque ganhou, se perdeu porque perdeu. Eu quero ver a eleição ano que vem. A eleição ano que vem é que vai me dizer se efetivamente aconteceram mudanças ou não. Pois não, pastor Roberto. É interessante, você falou aí do Evangelho. O Evangelho, como palavra de Deus, ele tem um poder transformador muito grande. É social, é espiritual. Porque o Evangelho, ele engloba o elemento nas suas 3 necessidades, no espírito, na alma e no corpo. Perfeito. Então, se o Evangelho for pregado com autoridade, com verdade, com simplicidade, ele vai transformar essa pessoa, e essa pessoa transformada vai transformar o meio onde ela vive, e aí sim, numa cadeia de transformação, podemos chegar lá com o poder do Evangelho. Muito bem, a gente vai para o intervalo, a gente está falando que a juventude não tem liderança, não tem um direcionamento, e o que a liderança evangélica está fazendo então? Já que não tem lá fora, o que a igreja, a liderança evangélica, quem exerce uma liderança junto aos seus jovens, ao seu grupo, também está inerte? Também não fala nada? Como é que é isso? A gente vai falar sobre isso na volta aqui do nosso debate. Sai daí não, a gente volta rapidinho. Estamos apresentando Debate Melodia. Agora 11h37 na nossa Melodia, de volta com o nosso debate nesta terça-feira, recebendo o pastor Walter Júnior, pastor Paulo Silva, pastor Roberto Inácio e também o pastor Paulo Max Cozendei.
Pastor Paulo Marques Cozendei. Pois é, vamos falar então, já que a juventude está completamente desenfreada e eu tenho a sensação de que de 92 para cá houve um amadurecimento, viu? Sobretudo a questão da juventude, que foi falado aqui, que na última passeata que teve no centro da cidade, que parou toda a Avenida Presidente Vargas, foi a maior dela, parou tudo, parou geral. Toda vez que alguém levantava a bandeira de um partido, o pessoal vaiava e pedia para baixar. Eu não sei se esse movimento é bom, porque também se tivesse um cabeça pensante, talvez ele seria tal qual a gente já viu repetições. Como é que é isso então? É bom ter uma liderança? O que o líder evangélico de fato está fazendo com a sua juventude? Qual é o assunto que sai lá? Pastor Paulo Marques Cozendei. Olha, essa questão política, ela no nosso Brasil é muito complicada. Porque o sistema de partidos do Brasil, ele não deixa a pessoa séria fazer o trabalho dela. Ela tem que votar segundo a liderança da bancada. Ela tem que seguir ali o que o líder diz. Eu conheço muito bem isso. A pessoa, esse pastor aí tem que cuidar de Bíblia, de igreja, sabe nada. Querido, eu tenho conhecimento de causa. Tá? Meu pai, durante 23 anos, ele foi presidente de partido numa cidade do interior de Italva. 23 anos. Foram 23 dias, não. Chegou um momento que ele estava com 3 partidos na mão, presidindo, que ninguém queria pegar. E eu sei como é que funciona esse negócio aí, entendeu? Então lá nessa questão é muito difícil hoje, por exemplo, sabe o que falta hoje? Líderes sérios que querem pagar o preço. Porque quem é líder sério, ele não vai entrar lá porque o preço que ele vai pagar é muito alto. E nós, como igreja evangélica, eu vou dar um exemplo meu bem simples. Houve um momento lá em Itaguaí, você conhece lá, aquela avenida principal ali, ela não tinha redutor de velocidade. Então os carros passavam ali 80, 90. Houve um acidente, morreu um jovem. Uma semana depois, morreu outra pessoa. Numa quarta-feira no culto, terminou o culto, o irmão da nossa igreja saiu de bicicleta, depois do culto, foi atropelado e morreu. Saí do culto e lá a pessoa estendida no chão. No outro dia, o que eu fiz? Eu liguei para o responsável, alguém lá do trânsito, falei, vocês não vão botar um redutor aqui não? Olha o seguinte, eu vou dizer uma coisa para você, querido. Você tem uma semana para você botar um redutor de velocidade aqui nessa pista, senão eu, como pastor, vou convocar todas as igrejas aqui do bairro e nós vamos fazer uma manifestação ali na rua e esse negócio aí tem que sair. Sabe, no outro dia apareceu o redutor lá. Entendeu? Então nós, como povo, como igreja, nós não sabemos a força que nós temos. Mas nós temos que ter o quê? Uma liderança com objetivo para chegar a algum lugar. Porque não adianta você promover isso, aquilo, outro e não chegar a lugar nenhum. Agora, os líderes sérios no nosso Brasil, tem líderes sérios, tem homens sérios, mas o preço a pagar para entrar na política é muito alto nesse sistema partidário. Por isso que muitos não entram. E essa questão de bandeira, por que não permitiu que nenhuma bandeira de político fosse levantada? Porque todo o sistema político do Brasil, todo partido, perdeu a credibilidade. Não há credibilidade mais nos partidos. Então nós precisamos trabalhar essa questão, amadurecer, é um início, eu creio que se for nessa linha, vai aparecer alguém que realmente queira fazer um trabalho certo. Então nós temos que dar um voto de confiança a essa pessoa, que queira pagar o preço, que seja sério, que tenha credibilidade, porque senão nós vamos voltar aos mesmos critérios das eleições passadas. O Júnior de Bangu dizendo, concordo que o púlpito é lugar de evangelho, mas nossas igrejas não deveriam orientar os jovens, seja com pensamentos, opiniões ou experiências. Alguns jovens têm a igreja como referencial para a sua vida. Nós temos classes, grupos de estudos e até ministérios. Por que não somos orientados sobre isso? Não seria esse assunto importante para ser falado no meio dos jovens? Só ficar quieto e orando, tá certo? E aí, pastor Paulo Silva? Concordo. Eu acredito que a igreja também tem um papel social importantíssimo, né? E, de um modo geral, o jovem ele é intrépido, ele tem ousadia, ele tem força, e o mundo secular tem aproveitado isso. O mercado de trabalho está trazendo os profissionais cada vez mais jovens para assumir as suas profissões. E quando a gente traz essa responsabilidade para a igreja, qual é a prioridade da igreja? Anunciar Cristo e a salvação. Mas nós também sabemos que Deus quer o melhor para os seus filhos. E a juventude precisa ser orientada. Nós temos tido uma experiência muito positiva no Boqueirão e Saquarema. Temos uma média de 50 jovens, é uma igreja pequena ainda,
mas nós temos um alto nível de estudantes em escolas técnicas e em faculdade. Por quê? Porque nós estamos educando a esse jovem que tem força, ousadia, a conquistar. A gente fala sobre profissão, a gente fala sobre família, a gente fala sobre relacionamento de namoro, noivado, casamento. A igreja precisa instruir, porque a grande dificuldade do jovem cristão hoje é que muitos líderes têm se isentado da responsabilidade de educar e dirigir esses jovens para uma vida plena, abundante, para as suas conquistas no futuro. E aí a gente esbarra em outro problema, pastor Eliel. Líderes despreparados para lidar com uma juventude ansiosa e desejosa de conquista. Só para concluir aqui, não é da noite para o dia que a gente consegue formar, não é, uma perspectiva de educação em todos os âmbitos, espiritual, sociológico, profissional na vida de um jovem. Porque ele chega na igreja com uma formação totalmente adversa. Aí a gente vai utilizar a palavra, a educação e a orientação para que ele herde a vida eterna, mas também tenha uma vida abundante aqui na terra. Pastor Walter Júnior. Eu continuo achando que púlpito é lugar de pregação do evangelho. Agora, a igreja, nas suas mais variadas ações, pode servir para formação, inclusive de posicionamento político. O que não pode, Eliel, é o pastor, utilizando esse recurso, ser o candidato depois, botar o irmão dele para ser o candidato. Porque o Paulo Conzedei falou aqui, foi lá, ó, se você não vier botar o redutor aqui, eu vou fazer uma manifestação aqui. Mas você foi candidato a prefeito depois? Você colocou seu irmão como candidato a prefeito? Seu filho? Não. Ele foi lá, foi liderança com objetivo claro, sem interesse nenhum por trás daquilo. Queria apenas o bem, é o que ele falou, é o preço a pagar. Então, eu acredito, novamente, púlpito, eu acho púlpito uma coisa linda. Então, púlpito é reservado à palavra de Deus, ela é o centro. Agora, a igreja se presta, sim, ao processo de formação. Agora, educação é em casa, tanto religiosa, quanto política, como da sociedade civil. Educação é na família. Se educa o sujeito de família. Agora, a igreja, ela é apoiadora, sim, assim como a escola tem o seu papel, e por aí vai. A questão do partido político que você levantou, domingo eu preguei na igreja sobre o crer, e li lá Jesus dizendo, não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. E no sermão eu fiz um levantamento das instituições com mais credibilidade e as com menos credibilidade. Você sabe qual é a instituição que o brasileiro menos acredita, segundo a pesquisa? No partido político. Menos do que no Congresso Nacional. Acredita menos no partido político. E isso é muito simples. Porque partido não tem projeto. Ninguém tem projeto para coisa nenhuma. Então, por exemplo, você vai assumir o ministério de uma igreja. Você tem que ter uma ideia do que você vai fazer lá. O que você vai pregar? O que você vai ensinar? Olha para a igreja depois de um tempo, meu irmão. Não é você chegar lá, assumir a igreja, ó, meu projeto está aqui, não. Mas você tem que saber o que vai fazer. É por isso que o candidato precisa ter o quê? Precisa ter uma trajetória política, ele precisa ter formação, ele precisa conhecer. Agora, o perigo, é que a gente está entrando num caminho de aparente desespero, querendo alguém para nos representar. E, gente, toda vez que na história isso aconteceu, nós caímos em furada. E não estou falando de Brasil, não, estou falando de mundo. Já visto aqui, nós vimos a Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, todo mundo desesperado, querendo um líder correndo. E nós caímos, a Alemanha caiu na mão do Hitler. E aí, se Hitler tem um infarto antes da Segunda Guerra, ele seria o grande líder mundial de toda a história da humanidade. Ele tirou a Alemanha do buraco. A gente precisa entender que a mudança tem que ser de papel, é de ideologia, é de comportamento. Tem que mudar as nossas leis, não é procurar um indivíduo, uma andorinha só no faverão. Precisa o povo brasileiro conscientizar. Eu vou repetir, precisamos dar resposta a esses movimentos nas próximas eleições. As urnas vão dizer, efetivamente, a que nível foi a mudança da consciência do brasileiro. E a igreja, porque tem ascendência sobre aí aproximadamente 30% da população do Brasil, tem condição, sim, de abrir a boca e dizer o que tem que ser dito. Agora, os líderes evangélicos que a gente tem, eles precisam ser preparados. Eles não podem se expor em determinados locais e passarem vexame. Líder evangélico aí que diz que é liderança evangélica, você falou, o jovem não tem liderança. A gente falou há semanas atrás aqui da Igreja Católica que tem um Papa que é um líder.
camarada chegou aqui, o Papa chegou aqui, só falou coisa legal, é bacana, deixa eu ouvir. Todo mundo para e ouve. Os nossos líderes evangélicos precisam estar preparados, ou então não ir a determinados lugares. Abrir mão do microfone de alguns lugares, para não passar vexame, porque vão ridicularizar o evangelho. Mas quando eu falo de liderança evangélica, eu estou me referindo a você. Da igreja local. Entendeu? Da igreja local, Eliel. Na igreja local, o trabalho da igreja a gente faz. É isso que eu tô falando. O jovem da igreja faz. Porque às vezes a gente transfere também essa questão. Mas de igreja... liderança. Quem é liderança evangélica? Você que está aqui, o pastor Roberto Inácio, com o núcleo dele lá, o Paulo Cozendei. Você, pastor, que está ouvindo a gente em Minas Gerais aí, com a sua igreja local, com todas as dificuldades que tem, você é o líder daí. A questão é essa, não tem outro jeito. Agora, o grande problema é que a gente quer mudar o macro. Se eu não mudar a minha casa, como é que eu quero mudar a sociedade? A igreja precisa entender, Eliel, que ela tem que ouvir o seu pastor. Porque o que acontece hoje, Eliel, eu concordo com você plenamente. Nada na sociedade muda de cima. Como eu estou falando, a família é a base. E vem de baixo para cima. Agora, o que acontece é que eu sou pastor de igreja, os colegas são, e muitas vezes as nossas ovelhas estão olhando o macro, guiando-se pelo macro, olhando lá em cima. Como eu sei que o Paulo... Eu falei aqui sem saber. Paulo, depois que você botou lá o redutor, foi candidato? Não conheço Paulo. Você tem que ouvir o seu pastor. Seguir a orientação da sua igreja. Porque, do contrário, você vai ser massa de manobra. É isso que eu estou dizendo. Agora, que é verdade que o papel é feito pela igreja local, o púlpito, evangelho, no entorno de liderança de jovem, é o que é? É conscientizar esse jovem daquilo que o pastor Inácio falou. É espiritual, é social, é ético, é moral. Aí sim a gente tem mudança. E aí, pastor Roberto Inácio, a gente parte para a questão de família, tem pais que não tiveram oportunidade de estudar. Essa juventude quebrou, botou por terra o muro. A juventude hoje tem acesso à informação que os nossos pais não tiveram. E eles não nos deram essa questão, estou nem falando de educação. Que pais analfabetos, mas que deram caráter aos seus filhos, dignidade aos seus filhos, falando em termos de conhecimento. Em termos de conhecimento, a juventude hoje dá um banho. Qualquer criança de 10 anos chega aqui, dá um banho, todo mundo com iPhone, iPad aqui, a gente fica de boca aberta. Acabou. Isso é uma outra geração. E essa geração tem que ser trabalhada de uma maneira para focar, de fato, o que é o certo, não é não, pastor Roberto? Não tenha dúvida. A geração de hoje é uma geração que evoluiu tecnicamente, não é? Como você disse, eles mexem com tudo. A minha neta de 7 anos, um neto de 4, ele já liga computador, desliga... Enfim, é a geração do momento aí. Só que essa mesma geração aí que mexe com computador, que sabe tudo, eles não sabem nada de caráter, eles não sabem nada de formação espiritual, porque o próprio sistema que eles operam, sabe, tá valorizando tudo isso. Então, o mundo de hoje é um mundo que está quebrando valores, quebrando os paradigmas antigos. Quando a Bíblia diz uma expressão simples, que quase não se ouve mais, não é? Deus falou assim, não removas os marcos antigos. O que são os marcos antigos? É o marco do caráter, da personalidade, o marco que fica, algo que é permanente. Hoje em dia tudo é volúvel, tudo é relativo. Não é? A pós-modernidade trouxe consigo aí uma avalanche de mudanças aí, e esses moços precisam se prepararem sim. E aí está o papel da família, e posso até dizer o seguinte, na minha opinião, a igreja ela pode sim influenciar. Por exemplo, na nossa igreja, pela graça de Deus, o púlpito é lugar de palavra. Sempre foi, e espero em Deus que sempre seja assim. Mas nós temos oportunidade, como sábado passado, de juntar os jovens para discutir, sabe, sobre o ateísmo. E se discutiu isso amplamente. Sabe, falou-se dos valores morais, dos valores éticos, valores do pós-modernismo, valores espirituais. Discutiu-se. Há um tempo atrás, reunimos a juventude para discutir internet. E se discutiu mesmo, falou lá de tudo, falou de sites, de tudo lá, entende? Para quê? Para formar nesses jovens o espírito de compreensão e também de decisão. Eles não podem ser levados, influenciados de qualquer maneira, não. Aí a igreja tem seu papel. Púlpito se prega a palavra que transforma. Mas nós podemos sim reunir, conversar, dialogar.
E a família, nisso tudo, tem um papel importante. E aí a gente olha também para a família. Qual é a crise hoje? Qual é a maior crise hoje? É a da família. Não é? Porque tudo isso tem uma gama de influência que está vindo aí. Já veio, ela vai permanecer, enfim. E nós precisamos, de alguma forma, como pastores, como líderes, com a palavra de Deus, com a graça de Deus, influenciar essa juventude, essa nova geração, em nome de Jesus. O Luiz Justino, de Piracicaba, São Paulo, dizendo: a nossa igreja tem realizado trabalho com os jovens na preparação de cabeças pensantes. Tem um dia preparado para debates, para orientação, e muitos jovens que não têm base familiar, famílias desestruturadas, participam perfeitamente. Eu acho que esse é o papel mesmo da igreja. É o que a gente está batendo aqui. Tiraram, de fato, essa questão da cidadania. Tiraram isso dos antigos. Não existia. A Constituição, a democracia tem 25 anos nesse país. Nem começou a andar ainda. Está em transição. Está em transição ainda. 25 anos de um país terrivelmente, com uma opressão tremenda, 25 anos. E aí a gente começa a caminhar. Pastor Paulo Marques. Olha, Jesus, ele foi um jovem, 30 anos no tempo dele. Os rabinos eram 60, 50. Ele, com 30 anos, ele é chamado de mestre. Ele começa a mudar a história de todo o mundo com 12. Preparou 12 durante 3 anos, depois vieram mais 70. E o cristianismo mudou toda a história da humanidade. E Jesus, ele cuidava do ser humano em todas as partes. A gente precisa deixar essas coisas de lado. E eu concordo contigo plenamente. Tem que começar com o pastor da igreja local. Tá? Chegou em época de eleições, pastor, pega o microfone e fala: vocês, não é em quem votar. Eu entendo que o pastor tem que falar em quem não votar. Tá? Vocês não devem votar nesse, naquele outro, pelo perfil, não sei o quê. Esse é o papel do pastor, ele tem que pagar o preço. Porque se ele não orientar, qual é o papel? É orientar as ovelhas. As ovelhas, às vezes, ficam perdidas, sem saber, o camarada é bonitinho, dá lá um saco de areia, dá um telhado, não sei o quê. Então, o papel do pastor nas eleições: pegar o microfone, vocês não devem votar em quem tem esse perfil. Tá? Os demais, se não enquadram, então pensa, ora a Deus, peça direção e vote. Então nós, como Brasil, como você falou, tem 25 anos, então ainda estamos em transição nesse momento. Eu creio que nós vamos chegar a uma grande potência mundial. Só depende daqueles que estão assumindo função de liderança a princípio. Se a estatística daqui a, 15 anos, o Brasil vai ser maioria evangélica, se vai ser maioria evangélica, essa maioria evangélica vai ter que mudar alguma coisa nesse país. Senão nós estamos aqui brincando de crente de igreja. O pastor local tem que assumir a posição dele. É só púlpito para pregar evangelho? É também. Mas ele tem que separar um momento em algum lugar, em alguma reunião de homens, de mulheres, alguma coisa, para orientar o seu povo. Sabe por que Jesus falou? Não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós estamos nesse mundo, tá? Não somos cidadãos desse mundo, somos do reino, mas nós estamos nessa terra. Enquanto estamos nessa terra, a gente tem que fazer alguma coisa para mudar isso aqui. Pastor Paulo Silva. A igreja tem um papel fundamental em interferir em mudanças positivas aonde ela está. Eu acredito que cada pastor, cada líder que se levantar com essa proposta trará mudanças e benefício para o seu ambiente, para a sua sociedade. Acredito, pastor Eliel, que nós podemos realizar grandes coisas se nós estivermos preparados e cada vez mais habilitados para poder perceber as necessidades locais. Cada igreja tem uma característica, cada juventude tem a sua característica. Então, nós como líderes temos que estar atentos a isso e educá-los segundo a palavra de Deus. E eu quero só terminar a minha fala com um versículo bíblico de 1 Timóteo 4,12, quando o discipulador, o apóstolo Paulo, fala para o seu discípulo Timóteo o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Então, que Deus possa abençoar toda essa juventude aí que está nos ouvindo em nome de Jesus. Maravilha. E quando o apóstolo Paulo escreveu isso aí, numa parte ele vai dizer assim: bom, você sabe quem é que está falando com você, né? Você vê o meu exemplo, né?
Você sabe com quem você tem visto, você tem caminhado comigo, você tem acompanhado, de fato, a minha retidão. Sensacional essa palavra, né? Então, daí, a liderança evangélica da igreja local. E para mim, liderança evangélica é da igreja local. É ali, o dia a dia. Essa liderança do alto, sabe, é muito complicado e um dia a gente vai discutir isso aqui. Pesquisa do dia. Bom, para fechar o nosso debate, resultado da pesquisa. Você crê que a juventude cristã de hoje será responsável por mudanças no Brasil? 86%, maioria dizendo que sim, 86% dizendo que sim, 14% dizendo que não. Obrigado a você que pode participar efetivamente aqui do nosso debate. Agradecendo a mesa de hoje, fantástica, maravilhosa, e serve aí para você agora parar, refletir direitinho, né, na boa, e pedir direção a Deus e tocar o barco. Pastor Roberto Inácio, obrigado pela participação com a gente, querido. Eu que agradeço estar aqui junto a esses homens de Deus, qualificados, abençoados. É sempre bom estar aqui, que a gente aprende com eles, né? Coisa boa. Queremos dizer que você nos ouve, que a bênção de Deus seja sobre a sua vida e convidar todas as mulheres que estão nos ouvindo aí. A nossa igreja, nosso ministério vai promover o 2º simpósio de mulheres aí no próximo final de semana seguinte, 23 aí, com o tema Mulheres que Surpreendem. Maiores informações, ligue para 021 3412 1990. Tá? E aí todas poderão obter informações e participarem desse grande trabalho que tem como objetivo mulheres que surpreendem, não é? Maravilha. Algo impressionante. Que Deus bom. abençoe. Obrigado, meu querido pastor Roberto Inácio. Lembrando que logo mais às 9h30 da noite tem o nosso Cristo em Casa, um grande culto para a glória de Deus. Estará pregando o pastor César de Andrade, da Igreja Batista Ministério Favos de Mel. Pastor Paulo Marques Cozendei, essa tosse bonita, equalizada, que você ouviu aí durante o debate, né? Ainda bem que tem um aqui que curado, graças a Deus, aí veio um outro hoje aqui. Pastor Paulo, melhoras, querido. Em nome de Jesus. Mesmo da igreja também já estão sabendo. Essa tosse lá só pode ser dele, né? 3 semanas isso aí é alergia. Obrigado, Paulo. Eu quero mandar alguns abraços especiais à minha sogra Alice e minha cunhada Célia, que estão em casa lá preparando almoço. Beleza, hein? Casimiro de Abreu. Quero mandar um abraço para o irmão Eunice também, ligadinho no rádio. Para Bicas ouvinte lá, direto do pessoal de Bicas. Muita gente. O Lelinho, a esposa e os filhos, né? Lá de Bicas, caminhoneiro, tem ouvido a melodia, a Igreja Cristo em Casa, mandou um abraço para você. Obrigado. Gostaria de conhecê-lo pessoalmente. Um dia e a Igreja Cristo em Casa também tem uma audiência enorme lá em Bicas. Maravilha. E eu louvo a Deus em poder fazer parte desse trabalho aí. Um beijão na Selma, que está comigo por aí, deve estar em algum lugar aí. Diego e Vitor, meus filhos, e a toda a membresia da Igreja Batista Jardim América e a população de Itaguaí. Eu quero dizer para você que é jovem querido, em nome de Jesus. Jesus, ele foi um jovem que mudou toda a história de uma humanidade. Então volte-se para o Senhor, você que é um jovem cristão, sem testemunho, e faça diferença em casa, no colégio, na faculdade, na vizinhança, que através de você esse país vai ser mudado em nome de Jesus. Maravilha! Lembrando que amanhã tem o nosso querido Oliveira Júnior, às 6 da manhã, às 8, o nosso Disque M aqui na nossa melodia. Quero agradecer também já a Luciane Severa, a Gabriela Piras, a Amanda Alves e a Maria Mariana. Pastor Paulo Silva, obrigado, querido. Querido, satisfação te ver mais uma vez, a equipe Melodia. Quero mandar um abraço para os meus pais, não é, presbítero João Teodoro. Gente boa demais. Esse ano faz 64 de casamento, hein? 64 é de casado, primo. De casado. Não é de idade, não. Meu pai. Cadeira, ó. A irmã Ercília, a mamãe, os meus sogros, não é? Mário e Elina, que estão ouvindo a Rádio Melodia, minha esposa Márcia, que está lá com eles, para os meus filhos, né, o Bernardo, o Bia e o Paulo Renato. Quero mandar, inclusive, um abraço para a liderança de juventude da nossa igreja, né, que é o Bernardo, o Paulinho, a Vanessa, que estão fazendo excelente trabalho. E agradecer a Melodia por me proporcionar, além da honra de estar ao lado de pastores tão abençoados, meu professor
Roberto Inácio. Hoje eu vim Legal. tranquilo, porque se eu tivesse alguma dúvida, professor, né? Foi meu professor ali no IBP, me deu as primeiras orientações teológicas. Maravilha. É uma alegria, pastor Roberto, estar aqui contigo. Um abraço para toda a equipe Melodia. Obrigado. Homenagem justíssima ao querido Poxa. pastor Roberto Inácio. Por Muito onde a gente bom. passa, né? Mestre, professor, Deus abençoe. E essa humildade aí maravilhosa. Pastor Walter Ferreira Júnior, obrigado, irmão. Um abraço, Léo. Um abraço, pessoal da Melodia. Tem uma ouvinte especial, muito especial, que eu quero mandar um carinho para ela, a irmã Alice. Irmã Alice, mãe do Hudson, está ouvindo a gente agora ali em Magalhães Bastos. Um abraço, minha irmã Alice. Que Deus lhe abençoe. Ela, se a Melodia fosse de TV, ela não poderia ver, mas ela nos ouve todos os dias na Melodia, acompanhando o beijo pra debate. ela. Um beijo à irmã Alice, ao Hudson. Deus lê tudo aquilo que vocês necessitam. Hoje eu estou acompanhado do George, do Isso. Milton Rock, Legal. que são parceiros e que vão pagar o meu almoço Que agora. maravilha, hein? Se você desejar conhecer a Igreja do Rio da Prata, Rua dos Limadores 866, em Bangu. Os nossos cultos às quartas-feiras, às 20 horas, domingo às 8 da manhã e às 19 horas e 30 minutos, ok? Um Legal. abração. Outro. Valeu, gente. Deus abençoe. Tá chegando aí Edinho Lobo e Débora Lira no comando do Tarde Maior. A gente volta então às 9h30. Hoje, o nosso encontro aqui na Melodia no Cristo em Casa. Tá legal? E amanhã às 8 aqui na nossa Melodia. Obrigado, gente. Valeu. Amanhã você ouve mais um Debate